Mas, cara, eu escutava muito futebol no rádio, pra mim sempre foi o José Silvério. E, cara, é muito legal porque eu pude trabalhar com ele, né? Em Uhum. 2021, no último projeto dele no rádio, foi a Rádio Capital. Ele ficou muitos anos na Rádio Bandeirantes, da PAN, depois na Rádio Bandeirantes por muitos anos. No início da pandemia, ele acaba saindo da Bandeirantes. Um grande amigo meu, Olivério Júnior, me chama para um projeto na Rádio Capital e a gente faz alguns jogos. E aí, logo depois de faz um ou dois jogos, ele fala assim: Ó, tô trazendo o Zé Silvério. E é engraçado, né? Que eu era repórter, eu era Aham. repórter, e, cara, eu não dormi uma noite. A estreia foi um Palmeiras e Corinthians, no Allianz, e o Zé narrando, e eu era repórter, fazendo o lado do, Aí do... fala, Fábio Lázaro! Cara, é uma história engraçada, né? Que eu não dormi um dia antes. Eu realmente não dormia, fiquei muito ansioso. E eu ficava imaginando como ia ser a primeira vez que o Zé ia me chamar. Aham. E você, ele vai me chamar e eu vou E travar, o né? Zé, e assim, cara, é uma entidade, né, cara? E eu lembro que o jogo foi um sábado, às 7 horas da noite. A rádio fez uma programação especial desde as 2 da tarde. Muita gente importante entrando no ar. E eu esperando lá ser chamado a primeira vez. Eu não era chamado, não era chamado, não era chamado. E eles resenhando, o Olivério com o Zé Silvério, e chamou o Rivelino, e chamou o Luxemburgo, e chamou o Milton Neves, entrou, chorou, enfim, relembrou histórias. E aí, faltando meia horinha pro jogo, foi abrir a jornada. Alô, ouvintes do Brasil! Cara, parecia que eu tava escutando o radinho Aham. mesmo, sabe? E aí eu era o seu, e era o seu. Eu tava na jornada, eu sabia que a qualquer momento ele me chamar. Aí eu tô esperando, né? E agora vamos com os primeiros destaques do Palmeiras. E eu não sei se alguém que colocou o nome dos repórteres colocou um acento errado, Aham. que ele falou assim: o primeiro destaque do Palmeiras, Fábio Lazaro. Lázaro. E eu tava esperando Ai, socorro. a primeira vez que o Zé me chamar, mas eu falei depois, alguém assinou, não, não é Lázaro, não, é Lázaro. E aí o resto daquela jornada inteirinha ele me chamou de Fábio, Aham. pra não errar. Esqueceu Lázaro e Só que, Lázaro. cara, no intervalo ele foi pedir desculpa. Aí eu falei, Zé, você pode me chamar de Augusto se você quiser, cara. Você pode me chamar de Alfredo, de Daniel, de qualquer coisa. É você, Zé. E é isso. Aí foram 4 meses, o projeto acabou não andando por algumas divergências internas Sim. mesmo da direção de esportes com a direção artística da rádio. Mas foram 4 meses, assim, muito legais, porque eu, pô, trabalhei com uma grande referência minha na narração. Eu tenho muitas referências no Uhum. jornalismo, na comunicação esportiva, mas na narração é o Zé. O que que deu pra absorver dele nesses 4 meses aí? Cara, ele é muito Que dicas ele te calmo. deu? Primeiramente, a humildade, cara. Porque ele é o Zé Silvério. Pra gente que trabalha com comunicação, é um ícone. Sim, É um ícone. Tá no panteão de Galvão Bueno, Luciano do Vale, mais pro rádio. sim. Tá no panteão dos mortais, assim, da comunicação. E pro torcedor, cara, o torcedor que é fanático, ele sempre vai ter uma narração que né, celebra, assim, do Zé, cara. O torcedor do Palmeiras, a narração do gol do Alex, o torcedor do São Paulo, o gol 100 do Rogério Ceni, Defesa do Marcos, o gol do né? Evair Contra os 93, Corinthians. agora eu vou soltar a minha voz, o gol do Ronaldo. Eu tinha uma plaquinha, eu não sei onde foi parar essa plaquinha, eu falei isso, por exemplo. Pra mim, é a maior narração que me arrepia até hoje, que é o segundo gol do Ronaldo na final da Copa de 2022 contra a Alemanha, que ele fala assim: se eu fosse um poeta, faria da bola uma deusa, se eu fosse um cantor, faria do grito de gol uma ópera, mas como eu não posso, eu grito e gol. E, pô, cara, então assim, assim, ele é o cara, Sim. só que ele é um mineirinho quietinho, fala pouco, sabe? Tá dele. E era isso, assim, sabe? O cara extremamente humilde, fazia o dele, narrava e ia embora. é, e aquele vozeirão, né? Com o paninho dele enxugando a boca. E aí foi engraçado, teve uns momentos muito engraçados, porque ele falava pouco, mas era muito preciso no que ele Aham. falava, né? Então, na época, e assim, foi engraçado, na época foi muito tenso pra mim, mas eu passei eu passei durante esses 4 meses, eu passei quase um mês inteiro com problema de voz. Pô, E hoje eu descobri que foi muito, muito emocional, cara. Pela responsabilidade, cara. Eu fiquei rouco uma vez, eu não recuperava minha voz. Eu fiquei rouco nas vésperas da estreia, e eu não sei por que cargas d'água, na véspera, a minha voz voltou. Procurei uma sessão extra de fonoaudiólogo, eu cheguei até, não recomendo, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu não recomendo mesmo.
mas até injeção procurar pra tomar, pra tentar voltar minha voz. E eu lembro que eu tinha saído da fono, Uhum. fui da casa de uma amiga que trabalhava em farmácia e tava com a voz rouca, 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 quase afônico. E aí eu fiquei uns 15 minutos calado, assim, poupando a voz. Eu encontrei um amigo no caminho, ele foi comigo. E dado o momento que eu tava atravessando a rua pra casa dessa amiga, minha voz voltou, assim, tipo, do nada. Só que eu fiz o jogo, a estreia do Zé, a voz Tranquilo. ok. Só que nas outras semanas a voz voltou a falhar. Voltou a falhar. Então eu fiquei um tempo, assim, tipo, uns 15 dias, assim, não chega a ser um mês, mas uns 15 dias com a voz. Aí eu comuniquei o Oliveira, ele me deixou fazendo produção durante um tempo. Uhum. Mas foi engraçado, porque teve um jogo que eu fiz basicamente afônico, não foi com o Silvério, foi com um amigo que eu indiquei na época que eu estava voando na Rádio Bandeirantes, que é o Pedro Martelli. Pedro Martelo. Parceiraço, a gente fez jogo juntos aí no ABC Paulista e tal. E na época o Oliveira me deu uma indicação do narrador, eu levei pra ele. Uhum. Com o meio da capital, voou pro Bandeirantes. É, e o. Cara, um Corinthians Atlético Goianiense que eu, metade do jogo eu tava sem voz. E eu fui levando na raça. Chegou no fim do jogo e falei assim: Oliveira, eu não acho que não tenho condições. Falei, cara, fica de produção, trata essa voz. Quando você tiver com a voz recuperada, você volta pro microfone. No dia seguinte, a minha voz tava boa. Então, assim, depois eu fui ver, tratar direitinho, Uhum. bonitinho. Era emocional, cara. Era emocional, primeiro, do microfone que eu tava empunhando que era da Sim. Rádio Capital. Pô, Tá com o Zé e por estar Silvério. com o Zé, cara. Estar na equipe do Zé. Então, tem um momento tenso, que hoje eu levo com aprendizado, mas eu tive um problema sério da voz, assim, que